Bom dia, meus irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo de número 29. Gênesis 29, nós vamos ler a partir do versículo 21 até o versículo 35. Gênesis 9. Gênesis 29, desculpe. 29, do versículo 21 ao 35. Gênesis 29, do 21 ao 35, eu farei a leitura e os irmãos acompanharão. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu à minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse: soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse: agora, desta vez, se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá e cessou de dar à luz. Vamos orar. Ó Deus santo e bendito, em cuja presença nós nos encontramos, nessa manhã tão agradável que o Senhor mesmo preparou para nós, nesse lugar que foi edificado e consagrado para a honra do Teu nome. Esse momento bendito então, Senhor, de culto, nós te pedimos, fale de Tua parte a nós. E ministre então Tua graça, misericórdia a cada um de nós pela palavra lida, de tal maneira que o Espírito nos console, nos conforte, também nos admoeste, e Ele mesmo, o próprio Espírito, ó Deus, também nos discipline, caso necessário, a fim de abandonarmos nossos erros, pecados, ídolos, para integralmente pertencermos ao Senhor. Sei com o Teu povo, então, nessa santa manhã. Seja comigo, então, Senhor, que minhas falhas, meus pecados não sejam impedimentos para que o Teu povo Te ouça. Então, somente glorifica o Teu nome e fala de Tua parte a nós. É a nossa súplica em Cristo Teu Filho. Amém. Amém.
Eu irei tratar dos versículos de 31 a 35, mas era necessário lermos a partir do versículo 21 para termos uma compreensão melhor dessa narrativa. Os irmãos devem lembrar que Jacó está na terra de Harã, ou Padã Harã, a terra de sua mãe, que também foi a terra de seu pai no passado, né? Referindo-me a Abraão. E nessa narrativa, então, o texto nos mostra toda uma engenhosidade humana, toda uma malícia por parte tanto de Labão como do próprio Jacó, mas também nos mostra uma intervenção divina na vida daquelas pessoas. E diga-se de passagem, esta é a igreja, a família do pacto na terra naqueles dias. E em meio então a toda essa malícia humana, a todas essas estratégias das quais foram utilizadas, tanto por Labão quanto por Jacó, para satisfazerem a si próprio, Deus então cumpre sua promessa de trazer filhos a Jacó, observando ou desejando levá-los então até o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele fez isso por meio de Lia. E é desta maneira que nós observaremos essa narrativa. Veremos a sabedoria divina sobrepujando as engenhosidades humanas. Nós veremos a graça e o poder de Deus derrotando as estratégias e todo tipo de inteligência da parte de Labão, de Jacó e da própria Lia. E o propósito de tudo isso era engrandecer a si mesmo e cumprir a sua promessa de salvação para eles e também para nós. Jacó, essa parte do versículo de 31 a 35, né? Ela está dentro de uma seção um pouco maior, que vai desde o capítulo 28, quando ele sai da sua terra e vai para a casa de seu tio. Então, tudo isso é uma narrativa com um único propósito: mostrar, então, o poder de Deus derrotando a engenhosidade humana, ou revelar a Israel que o seu Deus é, de fato, o único Deus verdadeiro. É interessante observar nessa narrativa que Jacó mostra perfeitamente o seu ídolo, que era ele mesmo. Sua força é exaltada em todos os momentos da narrativa. Por exemplo, ele não lembrou ou não trouxe ao seu coração de uma forma mais detalhada a promessa que lhe foi feita no capítulo 28, no versículo de número 14, quando Deus disse a Jacó: a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul, e em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Jacó não compreendeu essa promessa e passou então a nutrir no seu coração a ideia de que pela sua própria força ele alcançaria essa promessa, ele alcançaria pelo seu próprio braço essa multidão de pessoas das quais Deus lhe prometera. Se os irmãos depois lerem com mais cuidado toda essa narrativa, que vai desde o 28 até o capítulo de número 32, os irmãos perceberão, por exemplo, que Jacó não orou para se casar. Ele não pediu direção divina sobre se esta é a mulher da qual eu devo me casar. Ele não consultou o Senhor para saber se aquela era de fato a mãe da promessa. Ele simplesmente, segundo os seus olhos, segundo o seu gosto, segundo o seu padrão, se enamorou de Raquel. Ele tão somente não consultou o Senhor sobre a maneira ou com quem deveria se casar. Os irmãos depois perceberão, por exemplo, que Jacó nem sequer exaltou Deus pela sua boa mão para com ele. Jacó fez uma viagem de 740 quilômetros, saindo da terra de onde estava, a terra de Padã Harã ou a terra de Harã. E em todos aqueles momentos, uma estrada perigosa, uma viagem extremamente difícil, ele não deu louvor a Deus pela sua boa jornada. Não observou, em hipótese alguma, a misericórdia divina que o assistia.
Nem sequer, quando recebeu Lia por mulher, ele sequer compreendeu a misericórdia divina por meio de Lia. Pelo contrário, o texto nos diz então que ele sai desesperado ao encontro de seu sogro e pronuncia em alto e bom tom: você me enganou, me deste quem eu não queria e me privaste de quem eu amava. E naquele instante, aquela mulher que desfrutava da primeira semana de seu casamento, soube que era odiada por seu marido. Aquele homem então não trouxe ao seu coração a presença bendita do Senhor em todos esses eventos. Pelo contrário, o coração de Jacó estava tomado por um ídolo, ele mesmo, sua engenhosidade, sua astúcia, sua capacidade de criar planos, sua capacidade então de realizar coisas. Entretanto, o Senhor faz de forma diferente. Se os irmãos observarem nessa narrativa, perceberão, se lerem de um modo geral a narrativa, não apenas os versos de 31 a 35, que é o que nós estamos considerando, mas se os irmãos observarem de um modo em geral, Deus some da narrativa propositadamente. Se observarmos toda a narrativa, a partir do capítulo 28 até o 32, os irmãos perceberão que o Senhor aparecerá em alguns momentos, mas depois Deus se ausenta da narrativa de um modo proposital. A ideia, então, era exatamente permitir que Jacó levasse, de uma certa maneira, em sua própria mente, em seu próprio coração, concebesse a ideia de que ele estava controlando todas as coisas. Sua própria força daria o rumo de sua família. Quando Deus se ausenta, então, e permite que Jacó conceba isso, é exatamente porque Deus vai tratar com ele no futuro e vai então mostrar a ele que a promessa é alcançada pela fé e não pelas obras. Jacó casa-se com alguém que não amava, seu sogro o engana, ele, aproveitando-se do seu amor por Raquel, consome 14 anos da vida de Jacó, no caso Labão. Jacó havia saído da casa de seu pai para passar algum tempo na casa de seu tio. Entretanto, ao que tudo parece, passa mais de 20 anos. Então, todas essas coisas servem para nos mostrar o resultado de quando nós queremos viver pela nossa própria força, pela nossa própria engenhosidade e não pela fé. Jacó casa-se com uma mulher que não amava e ama uma mulher que é estéril. Entretanto, foi feito a ele a promessa de ser, então, o pai de uma grande multidão. Então, há um contrassenso. Alguém que podia lhe dar filhos era alguém que ele não queria. E a pessoa que ele amava, esta era estéril, não podia lhe dar filhos. Então, tudo parece, ou a narrativa como um todo, nos é apresentada nessa perspectiva de que a promessa de Gênesis 28:14 não seria cumprida, por conta de todos esses detalhes. Porém, no coração de Jacó, na sua mente, o cumprimento da promessa não depende de Deus e da sua palavra, mas depende de si e das suas artimanhas, do seu entendimento e da sua força. Entretanto, quando chegamos no texto que estamos considerando, os versículos de 31 a 35, há uma mudança drástica em toda essa narrativa. E agora, então, Deus aparece na narrativa. E aparece então não a amada Raquel, nem muito menos ao patriarca Jacó, mas aparece exatamente aquela que era desprezada, Lia. E é interessante observar que Lia não clama pelo Senhor. O texto não registra o clamor de Lia por Deus. Ela fará isso ao final de alguns anos, quando recebe o seu quarto filho. Mas o texto não diz que ela clamou pelo Senhor. O texto mostra também a nós o coração daquela mulher. Ainda que fosse uma mulher desprezada pelo seu marido, e no original hebraico a palavra é odiada por Jacó, ainda que ela fosse uma mulher odiada e indesejada, Lia não sofre porque é recusada por Jacó, mas Lia sofre por causa de seu Deus, que não era o Deus verdadeiro. O Deus de Lia era ela mesma. Havia uma rixa, uma disputa entre Lia e Raquel. A Bíblia nos registra que Raquel era uma mulher formosa de porte e de aparência. Seu semblante atraía a atenção.
E a Bíblia nos diz que Lia tinha olhos baços. A expressão hebraica para olhos baços não encontra uma definição nos outros idiomas, é algo idiomático. Mas dá a ideia de que Lia tinha olhos como de pombas, que não transmite nenhum tipo de luz. Você olha para Lia e não vê nenhum tipo de reflexo nos seus olhos. Não brilha os seus olhos, não desperta interesse. Lia então sofria, não porque era apenas rejeitada, é lógico que ela sofria sendo rejeitada por Jacó. Mas o principal sofrimento de Lia não era a rejeição de Jacó, mas era o seu amor por si mesma e o seu desejo de mostrar a Raquel que ela era melhor e maior do que Raquel. E é exatamente a esta mulher, idólatra de si mesma e amante de seu marido mais do que ao próprio Deus, mas vivendo em agonias e sofrimentos intensos, que o Deus de toda graça e de toda misericórdia, que havia prometido há alguns tempos atrás, no capítulo 28, versículo 14, que faria então de Jacó uma grande nação e que por meio de Jacó todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus então observa e acompanha tudo o que acontece nessa narrativa. E então o Senhor, manifestando sua bondade e misericórdia, mostra agora a Lia, a Raquel e ao próprio Jacó que ele não age pela fidelidade dos homens, mas age pela sua própria fidelidade, já que ele não pode negar quem ele é. E então ele acode a Lia, ainda que ela não tenha lhe suplicado misericórdia e graça. Deus visita então Lia, abrindo-lhe o ventre. Deus visita Lia, dando um útero fértil. Entretanto, visita também Raquel, talvez possuída de orgulho, de vanglória, de autoexaltação, e lhe priva filhos. O texto nos mostra então que Deus viu que Lia era odiada e a visitou com sua misericórdia, lhe dando filhos. É o que diz o verso de número 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada ou odiada, fê-la fecunda. Esse texto, e eu quero fazer uma aplicação já do verso 31 a nós, esse texto nos mostra que Deus vê a necessidade do seu povo e visita o seu povo com compaixão na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus vê a necessidade do seu povo e visita-nos com sua compaixão na pessoa de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Às vezes, uma das coisas que aumenta o nosso sofrimento quando estamos sofrendo, e é certo que nós sofremos por causa do pecado, seja nosso, seja do outro, ou seja do estado em que o mundo se encontra, mas uma das coisas que aumenta nosso sofrimento é desconfiar da fidelidade divina. E esse tipo de sofrimento, ele é aumentado, porque ele é um sofrimento que de fato procede de um coração que está errado. Nós temos a mania de condicionar as ações de Deus às nossas ações. Nós temos o erro de querer fazer com que Deus haja mediante aquilo que fazemos, ou seja, se formos fiéis, Ele também nos será fiel. Esse tipo de entendimento, ele não é correto, não é bíblico. Ele traz prejuízos profundos ao coração, faz sofrer. Porque Deus, em hipótese alguma, poderia responder-nos agindo conforme agimos. Se Deus agisse em resposta às nossas ações, nenhum de nós estaria aqui. No exato instante em que nascêssemos, seríamos imediatamente lançados no inferno. Porque o coração já veio ao mundo possuindo culpa pelo pecado de Adão. Deus não age em resposta às nossas ações. Ele age em resposta a quem Ele é, aos seus atributos, à sua perfeição, à sua natureza. E essa verdade precisa não apenas ser lembrada, mas vivenciada por nós. Porque todas as vezes que nós condicionamos a ação divina mediante a nossa, nós reduzimos Deus a uma outra pessoa igual a mim, igual a você. O Senhor é infinitamente maior do que nós. O único que é Deus verdadeiro
Senhor dos céus e da terra, glorioso em poder. Nem os anjos, os mais altos anjos, os mais revestidos de santidade, não podem de fato contemplar a face do nosso Deus cara a cara. O Senhor revelou-se às suas criaturas, a nós e aos seus anjos. Porque de fato Deus, enquanto ser absoluto, Pai, Filho e Espírito, somente eles podem contemplar um ao outro. Então nós não podemos condicionar a ação divina às nossas ações, porque quando fazemos isso, pecamos contra Deus e reduzimos Deus a um homem como eu e como você. É bem verdade que Deus exige santidade, fidelidade de nossa parte, mas essa exigência que Deus nos faz não é para que Ele haja em resposta para conosco, é porque é nosso dever como criaturas, é porque é nosso dever como pertencentes a Ele, é porque é nosso dever como salvos em Jesus Cristo. Como nós podemos glorificar a Deus? Amando a Ele e obedecendo. Glorificar significa honrar. Então, a Bíblia exige de nós santidade, justiça, retidão, fidelidade, não para que Deus haja em resposta a isso para conosco, mas porque é nosso dever como propriedade dEle, é nosso dever como seus filhos. Qual é o filho que se agrada em entristecer ao seu pai? Nenhum. Por que nós, como filhos, nos agradaríamos em fazer o contrário à vontade do nosso Deus? Então, fidelidade, justiça, retidão, santidade, são coisas que agradam ao nosso Pai. Por isso as buscamos, por isso ainda que com fraquezas, né? Procuramos vivê-las. E a razão é esta, porque queremos agradar ao nosso Pai. Deus então visita Lia com sua compaixão e sua misericórdia. Deus visita Lia e faz isso então a fim de mostrar, revelar a sua compaixão, a sua misericórdia, a sua graça para com ela e para com Jacó. Também faz isso para ensinar a eles que não é pelas obras, mas é pela fé que se alcança o favor divino. O texto nos mostra, prosseguindo, o texto nos mostra que Lia, que era uma esposa não escolhida por Jacó, já que ele amava a Raquel, ela era uma mulher então indesejada. Jacó casou-se com Lia por causa de um costume da terra. O texto nos diz, não se dá a mais nova antes da mais velha. Então, Lia casou-se com um homem pelo costume daquela terra. Entretanto, foi Lia uma eleita de Deus para ser a sucessora de Eva e para ser a mãe dos filhos da promessa. E é importante essa informação do texto de que Lia é a mãe dos filhos da promessa, porque foi exatamente o conforto que Lia teve até o dia de sua morte, foi exatamente sua salvação. Ela viveu todos os dias de seu casamento com um homem que não a amava, e o seu conforto não foi em um dia alcançar o amor de Jacó, mas foi em saber que Deus a amou antes da fundação do mundo. A salvação, então, foi o conforto de Lia, e foi exatamente este conforto que a auxiliou durante toda a situação dura e difícil de seu casamento. Ela foi, então, a sucessora de Eva, escolhida para ser a mãe dos filhos da promessa. Observe comigo os versos de 32 a 34, que Lia tem 3 filhos, né, numa sequência, creio eu que um atrás do outro. E todos os 3 filhos recebem nomes que retratam a sua dor de esposa indesejada. Todos os 3 filhos retratam a sua frustração, ano após ano, de não ser amada
pelo seu marido. O primeiro filho, que é Rúben, e seu nome significa veja um filho. Isso aponta para a sua esperança de que seu marido a amaria. Haja vista de que Raquel permanece estéril, então agora ela dá à luz um filho. Então a sua esperança foi depositada naquele filho, em Rúben. Entretanto, não foi assim que Jacó agiu para com ela. Talvez o seu desejo de que Jacó a amasse estava associado à promessa de Gênesis 28:14, quando Deus prometeu a Jacó fazer da sua descendência como o pó da terra. Então ela disse, veja um filho, ou seja, aqui está o começo dessa linhagem, aqui está o começo desse povo. Entretanto, Jacó, cego pela sua incredulidade, pela sua ganância de mostrar sua força e seu poder, não atendeu ao clamor da sua esposa. Mais uma vez, a esperança de Lia, a qual ela depositava em Jacó, era frustrada, né? Era frustrada. E tudo isso tinha um propósito, fazê-la compreender que não pode confiar no homem, nem nos deuses falsos, pois só há um Deus verdadeiro, digno de confiança. O segundo filho, então, recebe o nome de Simeão. O seu significado, então, é exatamente isso. O Senhor tem ouvido que eu sou odiada. Ela grita aos quatro ventos. O seu terceiro filho é Levi, que significa meu esposo se unirá a mim. A esperança dela em todos os seus filhos era essa, que Jacó se unisse a ela, amasse a ela. Mas mais uma vez Lia foi frustrada. É importante notarmos, e Deus não registrou os nomes à toa, é importante notarmos que dia após dia, ou ano após ano, a esperança de Lia estava nos seus deuses falsos, em si mesma e no seu marido. E ano após ano, essa esperança foi frustrada. Ano após ano, essa esperança veio por terra. E isso nos ensina exatamente o que os deuses falsos podem fazer. Nada, porque não existem. Quando nós aplicamos essa realidade da vida de Lia à nossa vida, nós também somos suscetíveis a termos deuses falsos. E estamos suscetíveis a termos esperanças frustradas quando depositamos nossa fé e nossa esperança nos deuses que nada podem fazer. E o resultado imediato de se possuir ídolos e deuses não é outro senão ferimentos e sofrimentos. Ferimentos e sofrimentos. A frustração de Lia não era apenas porque Jacó não a amou verdadeiramente. A frustração de Lia é porque a sua esperança estava no Deus errado, no Deus falso. Ela colocou sua esperança em si mesma, na capacidade de gerar filhos. Ela colocou sua esperança no seu esposo, na capacidade dele de amá-la mais do que Raquel. Ela não lembrou do Senhor. E em todos aqueles anos, Deus fez com que a sua esperança fosse frustrada, porque estava fora dele, estava nos ídolos. E quando eu e você colocamos nossa esperança, seja em quem quer que seja, ou na coisa que seja, nós também sofreremos por isso. Porque os deuses falsos nada podem fazer. Há apenas um único Deus verdadeiro, e este é aquele que age, que faz, que determina, que guia. Este é aquele que opera e conduz a vida do seu povo. Quando Lia chegou então, provavelmente ao final do seu terceiro ano de casamento, beirando o quarto ano, já com 3 filhos no colo, sem ter o amor de seu esposo, Lia começou a aprender que não há outro digno de confiança a não ser o nosso Deus. E não há outro pelo qual devamos esperar e amar a não ser o Senhor Jesus Cristo. E o que é interessante em todo esse texto é que o Espírito Santo operou profundamente no coração de Lia. Todas aquelas frustrações e todas aquelas decepções ele foi operando. Até o momento então que chegamos ao nascimento do quarto filho no verso 35. E então algo diferente acontece. Olha o verso 35 comigo. De novo concebeu e deu à luz um filho, então disse, esta vez louvarei o Senhor.
não mais louvarei a Jacó, não mais exaltarei meu marido, não mais me exaltarei. Lia agora não mais vive para Jacó, não mais vive para si mesmo. Lia agora não mais deseja exaltar o seu ídolo falso. Lia abandonou os seus ídolos, abandonou a sua ambição de unir-se mais ao seu marido. Ela abandonou agora a sua incredulidade e os seus falsos deuses. Agora, pela operação do Espírito, Lia compreendeu a promessa de Gênesis 28, 14. E ela então pôde compreender que a sua esperança não poderia estar senão no Deus verdadeiro, no único Deus que age, no Deus que a socorreu, no Deus que a viu sua aflição, no Deus que ouviu seu choro, no Deus que atendeu a ela, mesmo sem que ela tivesse lhe suplicado. Lia então agora compreendeu que os filhos que lhe vêm aos braços não é pela sua própria fertilidade, nem pela força e vigor de seu marido, mas os filhos lhe nascem porque Deus já era com ela. Lia pôde compreender então que ainda que fosse odiada e desprezada por seu marido, perseguida por sua irmã, era amada pelo Senhor. Os filhos lhe vinham ao colo, porque Deus era com ela. Ela compreendeu esta doce e grandiosa verdade. E agora Lia observa que seu choro e sua aflição nada mais foram do que instrumentos nas mãos de Deus para cumprir sim a sua promessa de Gênesis 28, 14. E já agora, ainda que não amada por seu marido, mas amada por Deus, amamentava 4 filhos. E então podia de fato e de verdade olhar para dentro de sua casa e ver o cumprimento da promessa da vinda do Messias. Lia mudou então o objeto de sua esperança, o objeto de sua fé. E ela agora então passou a encontrar esperança e satisfação agora na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ainda que embrionariamente estivesse representado por cada um de seus filhos. Mas ela passou agora a amar a Deus acima de todas as coisas, passou agora a esperar pelo Senhor. E então, quando segurou o seu 4º filho no colo, nas mãos, olhando pela fé, observou que aquele menino não era como os demais. Olhou para aquele menino que estava em seus braços e o Espírito lhe deu compreensão e entendimento. E ela viu então o Senhor Jesus Cristo pela fé, e a palavra que lhe saiu dos lábios, semelhante à palavra que saiu dos lábios de Maria, não poderia ser outra a não ser esta: Deus seja louvado. Exaltado seja o meu Deus, digno de honra, de glória e de majestade, pois não há outro a não ser o Senhor, nos céus e na terra. E exaltou o seu Deus, e louvou o seu Deus, por tão grande salvação, por tê-la socorrido das portas da morte, das portas da dor e da aflição, por tê-la amada, mesmo sendo ela odiada por seu marido. E então o nome que deu ao seu filho foi Judá, e disse: louvarei, louvarei o Senhor. Lia experimentou grande fidelidade da parte de Deus, e pôde ver agora em seus próprios braços o cumprimento da promessa do Senhor. Creu na palavra de Deus, professou sua fé no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e no Deus de Jacó. E agora Lia abandonou os ídolos de Labão e passou a pertencer inteiramente ao Deus que a visitou no dia de sua angústia, no dia de sua aflição. Esta vez louvarei ao Senhor. E por isso lhe chamou Judá, porque Judá significa louvarei ao Senhor. Ainda que Lia não tenha sido amada por Jacó,
A sua dor foi aliviada pela gloriosa presença do Senhor na sua vida. Ainda que Lia não tenha sido a desejada pelo seu marido, sua alma encontrou refrigério celeste, pois agora ela segurava nos seus braços e contemplava nos seus braços, ainda que embrionariamente, a realização da promessa de que em Cristo todas as nações seriam abençoadas. O povo de Abraão, o povo de Isaque, o povo de Jacó seria como a areia do mar, e o povo de Deus, representado pelos 12 patriarcas, agora, naquele menino, era segurado por Lia. De fato, Lia encontrou grande consolo da parte de Cristo naquele dia. Pois assim como Lameque, em Gênesis 5:29, quando Lameque segurou nas mãos o seu filho Noé e disse: é este o que nos consolará e que nos salvará e nos fará voltar à terra doce que Deus fez. Assim foi Lia quando segurou Judá e disse: é este menino a causa de meu louvor ao Senhor, porque ele é o instrumento de minha salvação. Nele então a promessa prosseguirá, e um dia verei face a face o meu Redentor. E assim como se encontra também em Lucas capítulo 2, 25, quando Maria toma em seus braços a pessoa do Senhor Jesus Cristo, Deus único, Deus e homem ao mesmo tempo, Salvador de todos os crentes, e então pronuncia a sua fé, e não podia haver outra coisa a não ser dita, a não ser esta: Ele é o meu Deus, Ele é minha salvação, Ele é o louvor e a causa de meu louvor. Assim como Maria contemplou o seu Salvador na pessoa de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, assim foi Lia quando segurou nos braços o seu filho Judá, assim foi Lameque quando tomou nos seus braços o seu filho Noé. O Senhor, dia após dia, século após século, tem consolado o seu povo nas suas aflições, pela grande certeza de salvação e de redenção. Ainda que nossas lutas não sejam diminuídas, e ainda que nossos sofrimentos não sejam retirados de nossa vida, como foi com Paulo, um espinho na carne, mas o Senhor tem consolado o seu povo com salvação, com redenção. E assim como Lameque, naqueles dias, foi consolado pela salvação e pôde vivenciar dias difíceis antes do dilúvio, assim foi Lia consolada nos seus dias difíceis de casamento com Jacó. E assim eu e você somos continuamente consolados pela salvação e pela redenção já trazida e operada em nossa alma, ainda que enfrentemos dificuldades e dias difíceis. Deus tem visitado o seu povo com consolo. O consolo, muitas vezes, não é retirar as aflições, anular os espinhos. O consolo é fazer-nos descansar em Deus e na sua obra de salvação e amor já realizada em nosso favor. É verdade, então, que Lia recebeu aquele poderoso consolo da parte de Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 11, versículo 28, pronuncia com sua própria boca aquilo que Lia sentiu, quando ele disse: os que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, venham a mim e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, eu darei descanso às vossas almas, eu substituirei suas dores pelas alegrias dos céus, eu substituirei seus medos pela certeza de salvação, eu vos visitarei dia após dia, porque eu sou Deus. Lia ouviu tudo isso da boca do próprio Senhor Jesus Cristo, naquele exato instante, quando segurou Judá em seus braços. E o Espírito operou profundamente no coração dela este grande consolo e esta grande verdade. E por isso aquela mulher disse: esta vez não mais entregarei meu coração aos falsos deuses, mas ao Deus verdadeiro, ao Deus que me consola.
ao Deus bendito. E Deus então, meus irmãos, sobrepujou sobre a engenhosidade humana, manifestou sua glória e seu domínio sobre a criação. E ainda que Jacó, endurecido, buscando viver por sua própria conta, ainda que Raquel, outra mãe da promessa, cheia de si, de vaidade por causa de sua beleza, Deus revelou sua sabedoria e sua glória. E então fez da desprezada e odiada Lia algo que ninguém podia jamais imaginar. Pois foi exatamente dessa desprezada Lia que Deus deu 7 filhos a Jacó. E foi exatamente dessa desprezada Lia que Deus trouxe Moisés e Arão ao mundo. E foi exatamente da desprezada Lia que o sacerdócio no Antigo Testamento pôde existir. Haja vista de que ela fora a mãe de Levi, haja vista de que Moisés e Arão eram da tribo de Levi, e todos os levitas foram tomados por Deus para lhe servir integralmente. Lia também foi a mãe dos reis de Israel, pois Davi era da tribo de Judá, e os reis do reino do sul, da tribo de Judá, todos foram filhos de Lia. E chegou então o momento glorioso, que foi exatamente a vinda do Senhor Jesus Cristo. E Lia lhe foi por mãe, por ser mãe de Judá, e de Judá veio o Messias, o Salvador, o Rei dos Reis. Ela foi mãe do Senhor Jesus Cristo. Ainda que desprezada, odiada pelo seu marido, ainda que perseguida pela sua irmã, ela foi exaltada por ser crente e foi tomada em honras da parte de Deus, porque entregou-se inteiramente a Ele e o contemplou pela fé quando olhou o seu filho Judá em seus braços. Gênesis 49, versículo 31, diz que Lia foi sepultada no mesmo lugar que Sara e Rebeca haviam sido. As mães da promessa descansaram no mesmo lugar. Mas Raquel não obteve a mesma honra. Deus a exaltou desde o dia em que ela se entregou a Ele pela fé, até o dia de seu sepultamento. Pois ainda que Jacó não a amasse no início de seu matrimônio, Ele a honrou no final, quando a sepultou, pois levou ela à capela da qual a caverna que estava no campo de Macpela, e a sepultou no lugar onde Abraão sepultara Sara e aonde Isaque sepultara a Rebeca. Ali esteve as mães da promessa, e em seu velório, em seu sepultamento, Deus a honrou. Esse texto glorioso mostra-nos que aqueles que de fato vivem pela fé são estes a quem o Senhor honrará, porque isto lhe agrada, é de sua parte, é de sua vontade. Nós lemos em Apocalipse que as nossas lágrimas serão enxugadas pelas mãos do próprio Senhor. Não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento. E aqueles que um dia foram desprezados na terra por sua fé, serão exaltados nos céus, como o próprio Senhor Jesus prometeu, reinaremos com Ele pelos séculos sem fim. E jamais nos apartaremos dEle e Ele de nós. E de lá, então, nunca sairemos, para de fato e de verdade habitar onde é a nossa verdadeira casa, a casa de Deus. Deus consola o seu povo dia após dia, com poderosa salvação, e nos ensina sua fidelidade, graça e misericórdia, a despeito de nossas fraquezas e pecados, e triunfa sobre nossa engenhosidade, triunfa sobre nossa concepção, nosso entendimento de que podemos viver por nós mesmos. Para concluir, então, há uma segunda coisa nesse texto que precisa ser observada por nós. O texto nos diz, então, que Lia, contemplou pela fé
o Senhor Jesus Cristo no menino Judá. E ela fez isso porque ela entendeu e creu na promessa de Gênesis 28:14, quando Deus disse que daria a Jacó uma descendência tão grande como a areia do mar, e que por meio da descendência de Jacó a terra seria abençoada. Em Gênesis 49, quando Jacó, o próprio Jacó, na véspera de sua morte, está abençoando seus filhos, Jacó chama Judá e diz: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha aquele a quem Jacó chamou de Silozinho, o Siló, até que venha Siló. E quando o Siló vier, Jacó disse: a ele obedecerão todos os povos. Ele prossegue, falando de Judá. Jacó olhou para Judá e viu em Judá também a pessoa de Cristo. O Espírito lhe deu entendimento, e as palavras que foram ditas por ele são palavras que de fato procedem dos céus. No verso 11, o Senhor mesmo disse: ele amarrará o seu jumentinho à vide, profetizando sobre a entrada triunfal em Jerusalém. E o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho e a sua capa no sangue das uvas, profetizando aquilo que aconteceria com ele para ocasionar, para realizar nossa salvação, sua morte na cruz. Seus olhos serão cintilantes de vinho, seus dentes brancos de leite, mostrando a sua prosperidade, a sua glória e o seu poder. Jacó então olhou para Judá e compreendeu que se tratava da linhagem do Messias e viu pela fé o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, logicamente, que ele mesmo pôs todas estas coisas na boca dos seus profetas ao longo dos tempos. E então, quando o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 28, versículo de número 18 até o 20, disse: ide por todo o mundo, preguem o Evangelho, façam discípulos, batizem em nome de meu Pai, em meu nome, no nome do Espírito. O Senhor Jesus está cumprindo a promessa que fora feita a Jacó, de que o povo de Jacó, os filhos de Jacó, seriam como o pó da terra, e que Deus abençoaria as famílias da terra por meio deles. O Evangelho é o cumprimento até hoje da promessa de Gênesis, capítulo 28, versículo 14. Dia após dia, Deus dá filhos pela fé a Jacó. E essa verdade, compreendida por Paulo em Gálatas 3, 29, quando Paulo, ensinando aos Gálatas que a salvação não é pelas obras, mas pela fé, o apóstolo então disse, Gálatas 3, 29, ele disse: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Paulo discerniu esta grande verdade e afirma então que todos aqueles que estão em Cristo são herdeiros segundo a promessa, são o cumprimento da promessa de Gênesis 28, 14. Nós pela fé somos filhos de Jacó, nós pela fé somos filhos de Lia, nós pela fé temos recebido o consolo e conforto de Deus por meio da sua obra salvífica em nossa vida. É bem verdade que todos nós ainda sofremos. Como Deus age conosco nos nossos sofrimentos de agora, Ele nos consola, lembrando-nos sua fidelidade, sua misericórdia, sua bondade, lembrando-nos que nós já somos dele e que dia após dia Ele opera seu conforto em nossa alma, por meio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo,
por meio de nossa salvação. Que Deus seja conosco então e nos ajude a viver em grande certeza de fé e de salvação, para que desfrutemos cada vez mais seu conforto e do seu consolo bendito em meio às nossas lutas.